Numa mansão luxuosa, uma jovem faxineira escuta algo. Um sussurro vindo do porão revela que a antiga dona da casa, dada como morta há 15 anos, está viva e acorrentada. A verdade foi enterrada por uma nora cruel que construiu seu império sobre mentiras, manipulação e desaparecimentos. Agora a jovem precisa decidir se foge como os outros, ou se enfrenta os fantasmas da casa para libertar quem nunca deixou de esperar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Marina nunca imaginou que a necessidade pudesse ter um endereço tão imponente. Quando o ônibus a deixou na esquina daquela rua arborizada no Jardim Europa, em São Paulo, ela precisou conferir 3 vezes o papel amassado que trazia no bolso da calça jeans. O número estava correto. A mansão que se erguia atrás dos muros altos e portões de ferro trabalhado era mesmo o lugar onde começaria a trabalhar naquela segunda-feira chuvosa de abril. O interfone emitiu um som metálico e impessoal quando ela apertou o botão. Uma voz feminina, seca e direta, perguntou seu nome. Marina respondeu com a voz que tentava soar confiante, mas que tremia levemente nas bordas. O portão se abriu com um rangido lento, como se relutasse em permitir sua entrada. Ela atravessou o jardim imenso, onde roseiras perfeitas contrastavam com a garoa fina que caía sobre São Paulo. Seus tênis velhos faziam um ruído abafado no caminho de pedras portuguesas que levava até a entrada principal. A porta se abriu antes que Marina pudesse bater. Uma mulher de meia-idade com uniforme impecável e rosto inexpressivo fez um gesto rápido para que entrasse. O hall de entrada era maior que a casa inteira onde Marina crescera em Guarulhos. O mármore do chão refletia a luz dos lustres de cristal como se fosse um espelho embaçado. Havia retratos antigos nas paredes, rostos sérios de pessoas que pareciam julgar quem ousasse cruzar aquele espaço. O ar cheirava a produtos de limpeza caros e a algo mais indefinido, um perfume pesado que ficava preso na garganta. A mulher que já recebera não se apresentou. Apenas indicou que esperasse ali e desapareceu por um corredor lateral, seus passos sumindo no silêncio espesso da casa. Marina ficou de pé, sem saber se devia sentar em uma das poltronas de veludo que ornamentavam o hall. Optou por permanecer onde estava, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, os olhos vagando pelos detalhes daquele lugar que parecia pertencer a outro século. Foi então que ouviu os saltos. O som ecoava com precisão calculada, aproximando-se pelo mesmo corredor por onde a primeira mulher havia desaparecido. Marina endireitou a postura instintivamente, preparando-se para o encontro, que definiria se ficaria ou não naquele emprego. Sua mãe estava doente. Seus 2 irmãos mais novos dependiam dela para continuar os estudos. Não havia espaço para erros. Beatriz Almeida Sampaio surgiu como uma aparição. Era uma mulher de 40 e poucos anos, alta, com cabelos castanhos presos em um coque impecável. Usava um vestido de corte elegante, discreto, mas visivelmente caro, e brincos de pérola que balançavam levemente a cada movimento. Seus olhos eram escuros, penetrantes, e tinham aquela qualidade peculiar de parecer enxergar através das pessoas, como se avaliasse não apenas o que viam, mas também o que escondiam. "Bom dia", disse Beatriz, e sua voz tinha a mesma qualidade do interfone, fria, polida, sem espaço para intimidade. Marina murmurou uma resposta, mas a mulher já havia se virado, indicando com um gesto mínimo que a seguisse. Não houve aperto de mãos. Não houve sorrisos de boas-vindas. Apenas o som dos saltos marcando o ritmo de uma apresentação que mais parecia uma inspeção. Beatriz conduziu Marina por uma série de cômodos, cada um mais suntuoso que o anterior. A sala de estar tinha pé direito altíssimo e janelas que iam do chão ao teto, cobertas por cortinas pesadas de um tom bordô profundo. A sala de jantar comportava uma mesa para 20 pessoas. A cozinha era equipada com eletrodomésticos que Marina só havia visto em revistas, mas havia algo estranho em tudo aquilo. Apesar da beleza impecável, a casa parecia vazia. Não havia fotografias recentes. Não havia bagunça de quem realmente vive em um lugar.
Era como um cenário montado, bonito demais para ser real. Estas são suas funções, disse Beatriz, entregando uma lista datilografada em papel timbrado. Marina pegou o documento e seus olhos correram rapidamente pelas linhas. Era uma lista extensa: limpeza dos quartos do segundo andar, organização da biblioteca, manutenção das peças de prata, cuidado com as roupas de cama importadas. Cada item tinha subcategorias e instruções detalhadas. Mas havia também uma segunda página, e esta chamou mais a atenção de Marina. Eram as regras da casa. Leia com atenção, continuou Beatriz, sua voz assumindo um tom ainda mais formal. Estas regras não são negociáveis. Qualquer descumprimento resultará em dispensa imediata, sem aviso prévio. Marina assentiu, mas seu estômago se apertou quando começou a ler. Algumas regras eram compreensíveis: pontualidade, discrição, proibição de receber visitas. Outras eram mais estranhas: não entrar na ala oeste da casa sem autorização expressa, não fazer perguntas sobre membros da família, não atender o telefone fixo em hipótese alguma. E a mais curiosa de todas, não descer ao porão ou tentar acessar a porta de metal ao final do corredor de serviço. A moça que a recebera reapareceu para levar Marina até seu quarto, localizado no terceiro andar, junto aos outros quartos de empregados. Beatriz não se despediu, apenas acenou com a cabeça e desapareceu por outro corredor, deixando Marina com uma sensação incômoda de estar sendo observada, mesmo quando estava sozinha. O quarto era pequeno, mas limpo e organizado. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa estreito, uma mesinha com cadeira e uma janela que dava para os fundos da propriedade. Marina deixou sua mochila sobre a cama e olhou pela janela. Lá embaixo, o jardim se estendia até onde a vista alcançava, com árvores antigas, um gazebo que parecia não ser usado há anos, e ao fundo, o que parecia ser uma estufa abandonada. Descansou apenas alguns minutos antes que batessem à porta. Era a mesma mulher de antes, que finalmente se apresentou como Dona Conceição, governanta da casa há 15 anos. Seu rosto continuava inexpressivo, mas havia algo em seus olhos, um lampejo rápido que parecia querer comunicar algo que as palavras não podiam. Venha, disse Conceição. Vou apresentá-la aos outros e explicar a rotina. Marina a seguiu escada abaixo. Conheceu primeiro o motorista, Sr. Geraldo, um homem grisalho de poucas palavras que apenas acenou com a cabeça. Depois a cozinheira, Dalva, uma mulher robusta de uns 50 anos, que ao menos ofereceu um sorriso tímido. Havia também Joana, responsável pela lavanderia, uma jovem não muito mais velha que Marina, mas com um olhar cansado que sugeria anos de experiência naquela casa. E o jardineiro? Perguntou Marina, lembrando-se de ter visto no anúncio que a casa tinha um funcionário para cuidar dos jardins. Conceição hesitou por uma fração de segundo. Senhor Osvaldo, respondeu finalmente. Ele trabalha aqui há mais tempo que todos nós, mas raramente entra na casa. Prefere ficar nos jardins. Havia algo na forma como disse isso, uma ênfase sutil na palavra prefere, que fez Marina se perguntar se era realmente uma preferência ou uma regra não dita. Os primeiros dias se passaram em uma névoa de tarefas intermináveis e tentativas de memorizar a geografia complexa daquela mansão. Marina limpava, organizava, dobrava roupas de cama que custavam mais que seu salário de 3 meses. Beatriz aparecia em momentos inesperados, sempre silenciosa, sempre observando. Às vezes fazia comentários cortantes sobre detalhes insignificantes. Um travesseiro que não estava perfeitamente alinhado, um vaso que fora movido 2 centímetros de sua posição original. Nunca gritava, não precisava. Seu desagrado era comunicado através de silêncios pesados e olhares que faziam Marina se sentir pequena e inadequada. O marido de Beatriz era uma presença ainda mais etérea. Eduardo Sampaio apareceu pela primeira vez na quarta-feira, quando Marina estava encerrando a limpeza da biblioteca. Era um homem alto, talvez 10 anos mais velho que a esposa, com cabelos começando a embranquecer nas têmporas e um ar permanentemente distraído. Usava ternos escuros e impecáveis,
carregava uma pasta de couro e falava ao telefone em inglês enquanto atravessava os cômodos. Quando finalmente desligou e notou Marina, ofereceu um sorriso breve e cansado. "Você deve ser a nova funcionária", disse ele, e sua voz era surpreendentemente gentil. "Espero que esteja se adaptando bem." Antes que Marina pudesse responder, Beatriz apareceu na porta da biblioteca, e algo mudou na atmosfera. Eduardo imediatamente se desculpou e saiu, deixando as duas mulheres em um silêncio carregado. "Meu marido viaja muito. Há negócios", disse Beatriz. E não havia necessidade de explicação, mas ela deu mesmo assim. "Ele não deve ser incomodado com questões domésticas. Qualquer dúvida ou problema, você se reporta a mim. Apenas a mim." Marina concordou com a cabeça, mas registrou a tensão que havia surgido no momento em que Eduardo demonstrou simpatia. Foi na sexta-feira que Marina ouviu pela primeira vez sobre a mãe de Eduardo. Estava na cozinha ajudando Dalva a preparar os vegetais para o jantar, quando Joana entrou carregando um cesto de roupas. As três estavam sozinhas e Joana, que até então mal havia falado com Marina, deixou escapar um comentário. "Ela sempre foi tão exigente", murmurou, mais para si mesma que para as outras. Mas depois que a dona Helena foi embora, ficou pior. Dalva lançou um olhar de advertência para Joana, mas Marina já havia captado o nome. "Dona Helena", repetiu ela, tentando soar casual. "A mãe do senhor Eduardo." Joana abriu a boca para responder, mas Conceição surgiu na porta da cozinha como uma aparição. O silêncio caiu sobre as três mulheres como uma cortina pesada. Conceição não disse nada, mas seu olhar foi suficiente. Joana pegou o cesto e saiu apressadamente. Dalva voltou a picar os vegetais com intensidade renovada. Marina entendeu a mensagem. Havia perguntas que não deviam ser feitas, mas a curiosidade, uma vez despertada, é difícil de silenciar. Marina começou a prestar mais atenção aos detalhes da casa. Notou que havia retratos de uma mulher mais velha em alguns cômodos, sempre em molduras elegantes, mas que esses retratos haviam sido virados de frente para a parede ou removidos de lugares de destaque. Em um dos quartos que limpava, encontrou uma fotografia em uma gaveta esquecida. Eduardo jovem, ao lado de uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso caloroso. No verso alguém havia escrito: "Eduardo e mamãe, Natal de 2015. A ala oeste da casa, aquela que as regras proibiam expressamente de entrar, exercia uma atração magnética sobre Marina. Ficava no final de um corredor do segundo andar, separada por uma porta de madeira escura que estava sempre fechada. Uma vez, ao passar por ali durante a limpeza, Marina viu Beatriz saindo daquela ala, trancando a porta com uma chave que guardava em uma correntinha pendurada no pescoço. Por um breve momento seus olhares se cruzaram, e Marina viu algo nos olhos de Beatriz que a fez recuar instintivamente. Não era raiva, era aviso. As noites na mansão tinham uma qualidade diferente das noites normais. O silêncio não era confortável, era opressor. Marina deitava em sua cama estreita e ouvia os sons da casa se ajeitando, o ranger de madeira, o sussurro do vento nas janelas antigas, o tic-tac distante de algum relógio. Mas havia também outros sons, mais difíceis de identificar. Passos em horários estranhos, portas se fechando suavemente. E uma vez, bem tarde, o que pareceu ser alguém chorando, um som abafado que vinha de algum lugar embaixo, nas profundezas da casa. Marina tentou conversar com o senhor Osvaldo, o jardineiro, em uma tarde em que ele veio buscar água na cozinha. Era um homem de seus 60 anos, pele curtida pelo sol, mãos enormes e calejadas. Quando ela o cumprimentou, ele devolveu o cumprimento com um sorriso gentil que transformou seu rosto severo. Eles conversaram brevemente sobre as roseiras, sobre o clima, sobre nada de importante. Marina estava quase desistindo quando perguntou, tentando soar desinteressada: "Há quanto tempo o senhor trabalha aqui?" Osvaldo parou de encher sua garrafa. 22 anos, respondeu lentamente. "Vi muita coisa mudar nesta casa." Muita coisa. Marina esperou, sentindo que havia mais. Mas então Conceição entrou na cozinha e Osvaldo imediatamente se despediu e saiu, deixando Marina com a sensação frustrante de ter chegado perto de algo importante.
No final da segunda semana, Marina já havia estabelecido uma rotina. Acordava às 6 da manhã, tomava café rapidamente na cozinha com os outros empregados e começava suas tarefas pelo segundo andar, onde ficavam os quartos de hóspedes que nunca tinham hóspedes. Descia depois para a biblioteca, depois para as salas de estar. O almoço era às 12 em ponto, na mesa da cozinha, sempre em silêncio ou com conversas superficiais sobre o trabalho. À tarde cuidava das roupas e da organização dos armários. Às 6 estava livre, mas raramente saía de seu quarto. O salário era bom demais para arriscar, e São Paulo à noite, vista de seu quarto no Jardim Europa, parecia pertencer a outro mundo, distante e inacessível. Foi em uma dessas noites, quando não conseguia dormir, que Marina decidiu explorar um pouco mais a casa. Desceu as escadas silenciosamente, descalça, para não fazer barulho. A mansão à noite tinha uma atmosfera ainda mais estranha. As sombras pareciam mais profundas, os retratos nas paredes pareciam seguir seus movimentos. Marina atravessou o hall de entrada e foi até a biblioteca, onde sabia que havia uma janela com vista para os jardins iluminados. Estava admirando o jardim quando ouviu vozes. Beatriz estava no corredor adjacente, falando com alguém em voz baixa, mas intensa. Marina se escondeu atrás de uma estante, o coração batendo forte. Não conseguia ver quem estava com Beatriz, mas ouvia a conversa. "Preciso que você seja mais discreto", dizia Beatriz. "As entregas devem ser feitas sempre após a meia-noite, quando todos estão dormindo." Uma voz masculina, rouca e grave, respondeu algo que Marina não conseguiu captar completamente. Beatriz continuou: "E sobre a nova funcionária, mantenha-a sob observação. Ela faz muitas perguntas." Marina sentiu o sangue gelar. Ela faz muitas perguntas. Estava falando dela. Marina esperou até que os passos se afastassem completamente antes de sair de seu esconderijo. Voltou para o quarto com as pernas trêmulas, deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. Quem era aquele homem? Que entregas eram feitas após a meia-noite? E por que Beatriz estava preocupada com suas perguntas? Na manhã seguinte, Marina estava terminando de arrumar a sala de jantar, quando um homem que nunca tinha visto entrou pela porta de serviço. Era alto, forte, com um rosto inexpressivo, que não transmitia qualquer emoção. Usava roupas escuras e carregava uma caixa de papelão. "Bom dia", disse ele, e sua voz era a mesma voz rouca que Marina ouvira na noite anterior. Conceição apareceu imediatamente, como se tivesse sido convocada por um sinal invisível. "Este é o Sr. Marcos", disse ela. "Ele vai trabalhar conosco agora, ajudando com manutenções gerais e segurança." Segurança. A palavra ecoou na mente de Marina. A casa nunca havia precisado de segurança antes. Marcos a cumprimentou com um aceno de cabeça, mas seus olhos permaneceram frios e atentos. Marina entendeu, imediatamente. Ele não estava ali para proteger a casa de intrusos externos. Estava ali para vigiar quem já estava dentro. As semanas seguintes foram marcadas por uma tensão crescente. Marcos estava sempre por perto, sempre observando. Marina sentia seu olhar nas costas quando limpava os corredores, quando atravessava o jardim, quando conversava com os outros funcionários. Ele não era hostil, mas sua presença era constante e perturbadora. Os outros empregados também notaram. Dalva comentou em voz baixa que nunca haviam precisado de alguém assim antes. Joana evitava completamente os lugares onde Marcos estava. Mesmo Conceição, sempre tão controlada, parecia desconfortável com a nova presença. Marina tentou falar novamente com o Sr. Osvaldo. O encontrou no jardim em uma tarde nublada, podando as roseiras com movimentos precisos e cuidadosos. Eles conversaram sobre coisas sem importância por alguns minutos, até que Marina reuniu coragem para perguntar: "O senhor conheceu a mãe do Sr. Eduardo?" Osvaldo parou de podar. Seus olhos, geralmente gentis, ficaram sérios. "Dona Helena era uma boa mulher", disse ele lentamente. "Uma mulher de verdade, com coração grande. Esta casa era diferente quando ela estava aqui." Estava. Marina captou o tempo verbal. O que aconteceu com ela?
Osvaldo olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que estavam sozinhos. Foi embora há alguns anos, respondeu finalmente. Logo depois que o Sr. Eduardo se casou. Dizem que ela quis morar no exterior, cortar laços com a família. Mas eu nunca acreditei nisso. Dona Helena amava demais este lugar. Amava demais o filho. Ela nunca teria ido embora por vontade própria. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então o senhor acha que algo aconteceu com ela? Osvaldo a olhou nos olhos, e Marina viu medo ali, misturado com algo parecido com culpa. Acho que nem tudo que nos contam é verdade, disse ele. Acho que há segredos nesta casa que ninguém deveria descobrir. E Marina, tome cuidado. Não faça perguntas demais. Não investigue demais. Esta casa não gosta de quem sabe demais. Antes que Marina pudesse perguntar mais alguma coisa, Osvaldo viu algo atrás dela. Sua expressão mudou completamente. Tenho que ir, disse apressadamente, e saiu pelo jardim em direção à estufa, seus passos rápidos desmentindo sua idade. Marina se virou e viu Marcos parado na varanda, observando. Há quanto tempo ele estava ali? Quanto tinha ouvido? Naquela noite, Marina não conseguiu jantar. Seu estômago estava fechado, sua mente trabalhando freneticamente. Dona Helena amava demais este lugar. Esta casa não gosta de quem sabe demais. As palavras de Osvaldo ecoavam em sua cabeça. Deitada em sua cama, olhando para o teto rachado de seu quarto, Marina tomou uma decisão. Ela precisava descobrir o que havia acontecido com Dona Helena. Não apenas por curiosidade, mas porque sentia no fundo de seu coração que algo estava terrivelmente errado naquela casa. A resposta começou a se revelar em uma noite de tempestade. São Paulo estava sendo castigada por uma chuva violenta, dessas que fazem a cidade inteira parar. Marina estava em seu quarto, ouvindo o tamborilar da água no telhado, quando ouviu algo diferente. Era um som baixo, abafado, vindo de algum lugar embaixo. Ela se sentou na cama, prestando atenção. O som se repetiu, mais claro desta vez. Parecia um gemido, um lamento. Marina desceu da cama e abriu a porta de seu quarto. O corredor do terceiro andar estava escuro e silencioso. Ela desceu as escadas lentamente, seguindo o som. No segundo andar, o som parecia vir de mais abaixo ainda. Primeiro andar. Ela continuou descendo, seu coração batendo cada vez mais forte. O som a guiava como um fio invisível, puxando-a para baixo, para as profundezas da casa. Chegou ao corredor de serviço, aquele que levava à cozinha, mas que também tinha outras portas, outras passagens. E no final desse corredor estava a porta de metal que as regras proibiam expressamente de tentar abrir. A porta que levava ao porão. E foi de trás dessa porta que o som vinha, mais claro agora, mais desesperado. Era uma voz. Uma voz feminina, fraca e quebrada, mas inconfundivelmente humana. Socorro! A voz sussurrava. Por favor, alguém me ajude. Marina ficou paralisada, a mão na maçaneta da porta de metal. Tudo em seu corpo gritava para que fugisse, para que voltasse para seu quarto e fingisse que não havia ouvido nada. Mas havia algo mais forte que o medo. Havia a certeza crescente de que do outro lado daquela porta estava uma verdade que não podia mais ser ignorada. Marina não tocou na maçaneta, não naquela noite. O medo venceu a curiosidade e ela recuou pelo corredor, subindo as escadas com passos que tentavam ser silenciosos, mas que ecoavam em seus ouvidos como tambores. De volta ao seu quarto, trancou a porta e se encolheu na cama, tremendo. A voz continuava ecoando em sua mente. Socorro! Por favor, alguém me ajude. Era real. Tinha certeza de que era real. Mas o que significava? Quem estava preso ali embaixo? E mais importante, o que ela poderia fazer sem colocar a si mesma em perigo? O amanhecer chegou cinzento e pesado. Marina desceu para a cozinha com olheiras profundas, o corpo cansado de uma noite sem sono. Dalva a olhou com preocupação. Você está bem, menina? Parece que viu um fantasma. Marina forçou um sorriso e murmurou algo sobre não ter dormido bem por causa da tempestade. Mas Dalva continuou olhando para ela, com aquela
expressão maternal que dizia que sabia que havia mais na história. Durante o café da manhã, Marina observou os outros funcionários. Conceição comia em silêncio, como sempre, o rosto indecifrável. Joana mexia no café sem realmente beber, os olhos distantes. Senhor Geraldo lia o jornal, ignorando todos. Marcos entrou e pegou apenas uma xícara de café, encostando-se na parede enquanto bebia, seus olhos fazendo uma varredura silenciosa da cozinha. Quando seu olhar pousou em Marina, ela desviou rapidamente, fingindo interesse em sua torrada. Será que eles sabiam? Era possível que trabalhassem naquela casa, alguns há anos, e não soubessem que havia alguém preso no porão? Ou todos sabiam e haviam feito um pacto silencioso de não falar, de não ver, de não questionar? Marina não conseguia decidir o que seria pior. Ao longo daquela semana, Marina começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Notou que Beatriz descia ao porão sempre nas noites de terça e sexta-feira, sempre carregando uma bandeja coberta com um pano branco. As descidas aconteciam depois que Eduardo ia dormir, quando a casa estava quieta. Beatriz descia, ficava embaixo por cerca de 15 minutos e voltava com a bandeja vazia. Marina observava isso de seu posto no corredor do segundo andar, escondida nas sombras, o coração acelerado cada vez que via a patroa desaparecer pela porta de metal. Em uma dessas noites, Marina reuniu coragem e desceu até o corredor de serviço logo após Beatriz subir. Aproximou-se da porta de metal e colou o ouvido na superfície fria. Por alguns minutos, não ouviu nada além do próprio coração batendo. Mas então, lá estava novamente, um som abafado, como se alguém estivesse se movendo com dificuldade. Um suspiro, uma tosse fraca. Marina recuou, as lágrimas queimando seus olhos. Havia alguém ali, alguém vivo, sofrendo, esquecido, por todos, exceto pela mulher que a mantinha presa. Marina sabia que precisava de mais informações antes de agir. Começou a explorar a casa com mais atenção, procurando por pistas, por qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Foi durante uma limpeza da sala de estudos de Eduardo que encontrou algo interessante. Havia uma escrivaninha antiga, com gavetas trancadas, mas uma delas estava entreaberta. Marina olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha. Depois, abriu a gaveta com cuidado. Dentro, encontrou documentos antigos, certidões, papéis amarelados pelo tempo. E no fundo, escondido sob uma pilha de recibos, um diário. A capa de couro estava gasta, as páginas manchadas. Marina abriu com mãos trêmulas e viu uma caligrafia delicada e feminina. A primeira entrada era de 5 anos atrás. Hoje meu filho se casa. Deveria ser um dia de alegria, mas meu coração está pesado de preocupação. Beatriz não é quem Eduardo pensa que é. Ela o encantou, o manipulou, o afastou de mim. Tentei alertá-lo, mas ele não me ouve. Acha que sou uma mãe possessiva, que não aceito que ele seja feliz. Mas não é isso. É que vejo nela algo que ele não vê. Algo frio. Algo perigoso. Marina virou as páginas rapidamente, seu coração disparado. As entradas seguintes eram cada vez mais desesperadas. Beatriz espalhou mentiras sobre mim para a família. Diz que sou instável, que tento sabotar o casamento. Eduardo começou a me evitar. Não atende minhas ligações. Quando vou visitá-lo, ela está sempre presente, controlando cada palavra que dizemos. Sinto que estou perdendo meu filho. E mais adiante, ela me acusou de roubo. Disse que joias da família desapareceram e que só pode ter sido eu. Eduardo a defendeu. Pela primeira vez na vida, meu filho não acredita em mim. Estou sozinha. A última entrada era de 3 anos atrás, e a caligrafia estava mais trêmula, as palavras quase ilegíveis. Ela disse que vai me levar para um lugar onde posso descansar. Eduardo concorda. Todos concordam. Dizem que é pelo meu bem. Mas tenho medo. Tenho muito medo. Se algo acontecer comigo, se este diário for encontrado, por favor, saibam que eu nunca quis ir embora. Eu amo meu filho. Amo esta casa. Nunca os abandonaria. O que quer que Beatriz diga, não é verdade. Por favor, acreditem em mim. Helena.
Marina fechou o diário, as mãos tremendo tanto que quase o deixou cair. Helena. Dona Helena, a mãe de Eduardo. O diário provava que ela não havia ido embora voluntariamente. Provava que Beatriz havia manipulado tudo. Mas onde estava Helena agora? Marina sentia que sabia a resposta, mas era tão horrível que sua mente recusava aceitar. O porão. A voz pedindo socorro. A mulher presa. Era Dona Helena. Marina precisava contar a alguém. Mas para quem? Eduardo estava sempre viajando, e quando estava em casa, Beatriz o mantinha ocupado, distraído, isolado. Os funcionários? Conceição claramente sabia de algo, mas tinha medo demais para falar. Dalva era gentil, mas parecia preferir ignorar os problemas da casa. Joana era jovem e assustada. E Marcos, o novo segurança, obviamente trabalhava para Beatriz. Senhor Osvaldo. Ele havia tentado alertá-la. Ele conhecia Dona Helena, falava dela com carinho. Talvez ele pudesse ajudar. Marina esperou até a tarde seguinte e foi procurá-lo no jardim. Encontrou-o podando as hortênsias, o rosto concentrado no trabalho. Senhor Osvaldo, chamou ela baixinho. Ele levantou os olhos e, ao ver sua expressão, imediatamente parou o que estava fazendo. O que aconteceu, menina? Marina olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Preciso falar com o senhor. É sobre Dona Helena. O rosto de Osvaldo ficou pálido. Venha, disse ele rapidamente. Vamos para a estufa, lá ninguém nos ouve. A estufa abandonada era um esqueleto de vidro e metal nos fundos do jardim. Dentro havia vasos quebrados, ferramentas enferrujadas, plantas mortas há anos. Osvaldo fechou a porta envidraçada e se virou para Marina. Fale, disse ele, sua voz tensa. Marina contou tudo. A voz no porão, o diário que havia encontrado, as visitas noturnas de Beatriz. Osvaldo ouvia em silêncio, e a cada palavra seu rosto ficava mais sério, mais triste. Quando Marina terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente falou. Eu sabia. Não tinha provas, mas sabia. Dona Helena desapareceu da noite para o dia. Um dia estava aqui, cuidando do jardim, planejando reformas na casa. No dia seguinte, nos disseram que ela havia partido para a Europa, que queria viver seus últimos anos longe de todos. Mas não fazia sentido. Ela tinha acabado de encomendar mudas novas para o jardim. Tinha marcado consulta com o dentista. Não eram ações de alguém que estava prestes a partir para sempre. Osvaldo passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente mais velho. Tentei perguntar, tentei investigar, mas Beatriz me chamou para uma conversa. Disse que Dona Helena estava doente, que tinha problemas mentais, que havia se tornado perigosa. Disse que a família havia decidido interná-la em uma clínica na Suíça, um lugar especializado. Que era melhor assim, que Eduardo estava sofrendo demais com a situação. E me ameaçou. Disse que se eu espalhasse boatos, se questionasse a história oficial, seria demitido imediatamente e garantiria que eu nunca mais conseguisse emprego em São Paulo. Marina sentiu a raiva crescer em seu peito. E o senhor aceitou? Simplesmente deixou que fizessem isso com ela? Osvaldo a olhou com olhos cheios de dor. Tenho uma esposa doente, Marina. 3 filhos para sustentar. Não tinha escolha. Me odeio por isso todos os dias. Mas não tinha escolha. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado do velho jardineiro. Se ela está realmente ali embaixo, presa, sozinha, todos esses anos. Sua voz falhou. Deus me perdoe. Eu deveria ter feito algo. Marina tocou o braço dele gentilmente. Podemos fazer algo agora, juntos. Mas Osvaldo balançou a cabeça. Você não entende o poder dessa mulher. Ela tem conexões, dinheiro, influência. Se tentarmos algo e falharmos, não vai ser apenas a demissão. Pode ser muito pior. Olhe o que aconteceu com um antigo caseiro. Ele também fazia perguntas. Um dia estava aqui, no outro havia desaparecido. Nos disseram que ele havia pedido demissão e voltado para o Nordeste. Mas ele não levou suas coisas. Deixou tudo para trás. Roupas, documentos, até a foto da família que ficava em seu quarto. Ninguém simplesmente abandona a foto da família. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Está dizendo que ela fez algo com ele também? Osvaldo não respondeu diretamente. Estou dizendo que esta casa é perigosa para quem sabe demais. E agora você sabe demais, Marina. Precisa ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Nos dias seguintes, Marina tentou manter uma rotina normal, mas era impossível. Cada vez que via Beatriz, pensava em Dona Helena presa no porão. Cada vez que Eduardo aparecia, queria gritar a verdade, sacudi-lo, forçá-lo a ver o que sua esposa realmente era. Mas Osvaldo tinha razão. Ela precisava de um plano, precisava de provas e precisava de uma forma de revelar a verdade sem se colocar em perigo mortal. A oportunidade veio de uma forma inesperada. Eduardo anunciou que precisava viajar para o exterior. Uma viagem de negócios que duraria 2 semanas. Beatriz ficaria sozinha na casa, apenas com os funcionários. Marina percebeu que essa poderia ser sua chance. Com Eduardo longe, ela poderia tentar entrar no porão, ver Dona Helena com os próprios olhos, talvez até documentar a situação. Mas precisaria de ajuda. Procurou Dalva na cozinha em uma tarde quieta. A cozinheira estava preparando o jantar, picando legumes com movimentos precisos. Marina se aproximou e, mantendo a voz baixa, perguntou: Dalva, posso confiar em você? A mulher parou de picar e olhou para Marina. Seus olhos, geralmente gentis e distraídos, estavam agora sérios e atentos. Depende do que você quer dizer com confiar, respondeu ela. Cuidadosamente. Marina respirou fundo. Você conheceu Dona Helena? Dalva ficou muito quieta. Depois de um longo momento, assentiu lentamente. Conheci. Era uma boa patroa. Justa. Gentil. Sinto falta dela todos os dias. Marina deu um passo mais perto. E você realmente acredita que ela foi embora por vontade própria? Dalva colocou a faca sobre a tábua e se virou completamente para Marina. O que você está sugerindo? Marina contou a ela sobre a voz no porão. Não mencionou o diário, decidindo guardar essa informação como segurança. Mas contou sobre os sons, sobre as visitas noturnas de Beatriz, sobre suas suspeitas. Dalva ouvia em silêncio. E quando Marina terminou, a cozinheira limpou as mãos no avental e fechou os olhos por um momento. Eu sabia, sussurrou ela finalmente. Não queria acreditar, mas eu sabia. Uma vez, há 2 anos, desci à cozinha de madrugada porque não conseguia dormir. Vi Beatriz voltando do porão com a bandeja. Ela não me viu, mas na bandeja havia restos de comida. Comida que eu mesma havia preparado. Sempre me perguntei quem estava comendo aquilo. Agora sei. Você vai me ajudar? Perguntou Marina. Dalva hesitou, claramente atormentada. É perigoso. Muito perigoso. Mas Marina segurou suas mãos. Pense em Dona Helena, presa ali embaixo, sozinha, por anos. Pense no que ela deve estar sofrendo. Dalva fechou os olhos e assentiu lentamente. O que você precisa que eu faça? Elas planejaram cuidadosamente. Marina precisava de uma chave para a porta do porão. Sabia que Beatriz guardava uma na correntinha no pescoço, mas havia outra, uma chave reserva que deveria estar em algum lugar da casa. Marina começou a procurar. Verificou gavetas, armários, caixas esquecidas. Não contou nem para Dalva sobre essa busca, trabalhando sozinha durante os momentos em que tinha certeza de não ser observada. Foi Joana, involuntariamente, quem a ajudou. Marina a encontrou chorando no corredor do 2º andar, escondida atrás de uma cortina. O que aconteceu? Perguntou Marina gentilmente. Joana enxugou as lágrimas. Ela me humilhou novamente, na frente de todos, por causa de uma toalha que não estava dobrada do jeito que ela queria. Às vezes eu sinto que vou enlouquecer nesta casa. Tudo é controle, regras, medo. Não é uma casa, é uma prisão. As palavras de Joana ecoaram na mente de Marina. Uma prisão. Decidiu arriscar. Joana, posso confiar em você? A jovem olhou para ela com olhos inchados. Depende. Marina sentou-se ao lado dela no chão, escondidas ambas atrás da cortina pesada. Preciso te contar algo, e preciso que você seja muito corajosa. Quando Marina terminou de contar,
Joana estava pálida, mas determinada. Eu vi coisas também, disse ela em voz baixa. Uma vez limpei o quarto de Dona Beatriz quando ela não estava. Encontrei um diário escondido debaixo do colchão. Não era dela, era de Dona Helena. Tinha páginas arrancadas e tinha uma chave presa nas páginas finais com fita adesiva. Uma chave antiga de metal escuro. Devolvi tudo no lugar porque tive medo, mas lembro exatamente onde estava. O coração de Marina acelerou. Pode me mostrar? Joana hesitou apenas um segundo antes de assentir. Mas temos que esperar ela sair. Amanhã de manhã ela tem reunião com os advogados da família. Sempre sai às 9 e volta ao meio-dia. Será nossa única chance. Aquela noite, Marina mal dormiu. Revirava-se na cama, imaginando o que encontrariam no porão, temendo o que Beatriz faria se as pegasse. Mas pensava também em Dona Helena, sozinha nas profundezas da casa, esquecida por todos, mantida viva apenas para satisfazer a crueldade de uma mulher que havia roubado sua vida. A manhã chegou com um céu cinzento de garoa fina. Marina tomou café rapidamente, mal tocando na comida. Viu Beatriz sair pontualmente às 9, elegante em seu terno bege, seus saltos ecoando no mármore do hall. Marcos a acompanhou até a garagem e o carro partiu pelo portão. Marina esperou mais 10 minutos para ter certeza. Depois encontrou Joana no corredor do segundo andar. Dalva estava de guarda na cozinha, pronta para avisar se alguém voltasse inesperadamente. Osvaldo concordara em criar uma distração no jardim se necessário, chamando a atenção de Conceição e do senhor Geraldo. Marina e Joana entraram no quarto de Beatriz. Era um cômodo grande, decorado em tons de creme e dourado, com uma cama king size coberta por lençóis de seda. Havia um aroma pesado de perfume caro no ar. Joana foi direto ao colchão, levantando-o com cuidado. Ali, presa à base da cama com fita adesiva, estava um pequeno caderno de couro. E dentro dele, exatamente como Joana havia descrito, estava uma chave antiga de metal escuro. Marina pegou a chave com mãos trêmulas. Ponderou levar também o caderno, mas decidiu que era muito arriscado. Beatriz perceberia imediatamente se estivesse faltando. Colocaram tudo de volta exatamente como estava e saíram do quarto, o coração de ambas batendo descompassado. Agora, sussurrou Marina. Temos que ir agora, antes que ela volte. Desceram rapidamente ao primeiro andar, atravessaram a cozinha onde Dalva as olhou com preocupação e foram até o corredor de serviço. A porta de metal estava ali, imponente e ameaçadora. Marina inseriu a chave na fechadura. Por um momento terrível, pensou que não funcionaria, que haviam se arriscado para nada. Mas então ouviu o clique suave da fechadura se abrindo. Empurrou a porta. Uma escada de pedra descia para a escuridão. Havia um cheiro ruim subindo, de mofo e algo mais, algo humano e triste. Marina procurou e encontrou um interruptor na parede. Uma única lâmpada fraca se acendeu embaixo, iluminando mal os degraus. Joana, você fica aqui em cima, sussurrou Marina. Se alguém vier, você me avisa. Joana assentiu, o rosto pálido de medo. Marina desceu os degraus lentamente. Eram 23 degraus, ela contou cada um, tentando controlar o tremor em suas pernas. No fim da escada, havia um corredor curto que levava a outra porta, esta de metal mais fino. Não estava trancada. Marina a abriu. O que viu a fez cambalear. Era um quarto pequeno, sem janelas, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da escada. Havia um colchão fino no chão, coberto por lençóis sujos, uma cadeira, um balde em um canto, e acorrentada à parede, magra ao ponto de parecer uma sombra de pessoa, estava uma mulher. Ela estava sentada no colchão, a cabeça baixa, os cabelos grisalhos e desgrenhados caindo sobre o rosto. Usava o que parecia ter sido um vestido elegante há muito tempo, agora em farrapos. As correntes nos tornozelos eram grossas, presas à parede por argolas de ferro. Quando ouviu a porta se abrir, a mulher levantou a cabeça lentamente. Marina viu seus olhos. Mesmo na penumbra, mesmo devastados pela experiência, ainda brilhavam com inteligência, com humanidade, com esperança desesperada.
Por favor, sussurrou a mulher, sua voz rouca de desuso. Por favor, me ajude. Não aguento mais. Por favor. Marina se ajoelhou ao lado dela, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Dona Helena? A mulher assentiu, soluçando. Marina tentou tocar as correntes, mas eram grossas e trancadas, com cadeados pesados. Eu vou te tirar daqui, prometeu Marina. Eu juro que vou te tirar daqui. Foi quando ouviram os passos apressados na escada. Marina se levantou rapidamente, o coração aos saltos. Joana apareceu na porta, o rosto transtornado de pânico. Ela voltou, sussurrou desesperada. Beatriz voltou mais cedo. Está entrando na casa agora. Marina olhou para Dona Helena, depois para a escada. Não havia tempo de esconder o que haviam feito. Não havia tempo para nada. Vamos, disse Joana, puxando seu braço. Precisamos sair daqui agora. Elas subiram a escada correndo, fecharam a porta do porão e Marina trancou-a novamente com a chave. Seu cérebro trabalhava freneticamente. Como devolveriam a chave ao quarto de Beatriz? Como explicariam o que estavam fazendo ali? Mas então ouviram a voz de Dalva gritando, na cozinha, criando algum tipo de distração. Marina e Joana correram pelo corredor de serviço, separando-se no hall. Joana foi para a lavanderia, Marina subiu rapidamente as escadas em direção aos quartos do segundo andar, fingindo estar no meio de suas tarefas habituais. Encontrou Beatriz no corredor, removendo o casaco. Os olhos da patroa se fixaram em Marina com uma intensidade que a fez gelar. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Beatriz, sua voz fria como gelo. Marina forçou-se a respirar normalmente. Estava limpando os quartos de hóspedes, senhora. Como sempre faço neste horário. Beatriz continuou olhando para ela, por mais alguns segundos que pareceram eternos. Depois assentiu levemente e seguiu para seu quarto. Marina esperou até que a porta se fechasse. Depois quase desabou contra a parede, as pernas bambas. Precisava devolver a chave. Mas como? Beatriz estava em seu quarto agora. Seria impossível entrar lá sem ser vista. Marina desceu as escadas e encontrou Dalva na cozinha, ainda fingindo estar lidando com algum problema imaginário com o forno. A cozinheira olhou para Marina com pergunta nos olhos. Marina balançou a cabeça levemente. Mais tarde, conversaremos mais tarde. O resto do dia foi torturante. Marina tentava se concentrar em suas tarefas, mas sua mente não parava de voltar àquela imagem. Dona Helena acorrentada, magra, destruída por anos de prisão. A chave pesava em seu bolso como uma condenação. Precisava devolvê-la, mas Beatriz não saiu de seu quarto pelo resto da tarde. Ficou lá fazendo telefonemas, trabalhando em seu computador. Marina podia ouvi-la através da porta, sua voz comandando, controlando, sempre no controle. Foi só ao anoitecer, quando Beatriz desceu para o jantar, que Marina viu sua chance. Esperou até ter certeza de que a patroa estava na sala de jantar, depois subiu silenciosamente as escadas. Seu coração batia tão alto que tinha certeza de que todos na casa podiam ouvi-lo. Entrou no quarto de Beatriz, levantou o colchão com mãos trêmulas e colocou a chave de volta dentro do caderno, exatamente onde Joana havia dito que estava. Recolocou tudo no lugar e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Aquela noite, Marina, Dalva, Joana e Osvaldo se reuniram na estufa abandonada. Era o único lugar onde tinham certeza de não serem ouvidos. A lua estava crescente, lançando sombras estranhas através do vidro quebrado. Osvaldo acendeu uma lanterna pequena, mantendo a luz baixa. — Então é verdade, disse ele, sua voz pesada de emoção. Ela está realmente lá, viva. Marina assentiu. — Há quanto tempo, Osvaldo? Quanto tempo ela está presa ali? O jardineiro calculou. 3 anos, talvez um pouco mais, desde logo depois do casamento. Dalva cobriu o rosto com as mãos. Deus do céu. 3 anos. Como é possível que ninguém soubesse? Como é possível que Eduardo não saiba? Marina pensou no diário, nas mentiras cuidadosamente construídas. Porque Beatriz é muito boa em manipular. Ela convenceu Eduardo de que a mãe havia partido voluntariamente, convenceu a família de que Helena era instável, isolou a mulher completamente antes de prendê-la
e agora mantém esta farsa, alimentando-a apenas o suficiente para mantê-la viva. Precisamos contar a Eduardo, disse Joana. Quando ele voltar da viagem, precisamos contar tudo. Mas Osvaldo balançou a cabeça. Você acha que ele vai acreditar? Beatriz teve 3 anos para plantar dúvidas, para construir sua narrativa. Se chegarmos com esta história, ela vai negar tudo. Vai dizer que estamos mentindo, que queremos prejudicá-la. E Eduardo está tão sob a influência dela que provavelmente vai nos demitir a todos. Então o que fazemos? Perguntou Marina frustrada. Deixamos Dona Helena apodrecer ali embaixo? Não. Precisamos de provas irrefutáveis. Fotos, vídeo. Algo que Eduardo não possa negar. E precisamos de um plano para quando revelarmos isso. Porque Beatriz não vai aceitar ser exposta silenciosamente. Ela vai lutar. E ela luta sujo. Nos dias seguintes, Marina começou a planejar. Precisava de uma forma de documentar a situação de Dona Helena sem ser pega. Pensou em usar seu celular, mas sabia que Beatriz provavelmente verificava os pertences dos funcionários regularmente. Marcos, o segurança, estava sempre por perto, sempre observando. Marina sentia seu olhar nas costas constantemente, como se ele soubesse que ela estava tramando algo. A solução veio de um lugar inesperado. Senhor Geraldo, o motorista silencioso que raramente participava das conversas dos outros funcionários, procurou Marina em uma tarde. Ele a encontrou no jardim, longe da casa. Preciso falar com você, disse ele, sua voz baixa e urgente. Marina olhou ao redor nervosamente. Sobre o quê? Geraldo entregou-lhe um pequeno objeto. Era uma câmera antiga, analógica, pequena o suficiente para caber em um bolso. Pertencia a Dona Helena, explicou ele. Ela adorava a fotografia. Guardei isso quando ela desapareceu. Pensei que um dia poderia ser útil. Marina pegou a câmera, sentindo o peso dela em suas mãos. Por que está me dando isso? Geraldo a olhou diretamente nos olhos. Porque sei o que você está tentando fazer e quero ajudar. Dona Helena me deu uma chance quando ninguém mais daria. Tenho uma ficha criminal do passado. Erros de juventude. Ela não se importou. Me contratou mesmo assim. Devo minha vida a ela. Se posso fazer algo para ajudá-la agora, farei. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Obrigada, sussurrou. Geraldo assentiu. Seja cuidadosa. Beatriz é perigosa. Mais perigosa do que você imagina. Já vi o que ela é capaz de fazer. Tenho minhas próprias suspeitas sobre o que aconteceu com o antigo caseiro, mas não tenho provas. Você precisa ser mais esperta que ela. Marina prometeu que seria. Esperar pela próxima oportunidade de descer ao porão foi agonizante. Beatriz parecia estar ainda mais atenta que o normal, como se pressentisse que algo estava acontecendo. Marcos aumentou suas rondas pela casa. Uma vez Marina o pegou verificando as fechaduras do porão, como se quisesse ter certeza de que ninguém havia mexido ali. Ela fingiu estar ocupada com suas tarefas, mas seu coração quase parou quando ele olhou em sua direção. Foi Dalva quem criou a oportunidade. Uma semana depois, ela fingiu passar mal durante o preparo do jantar. Não foi difícil, porque a tensão constante estava realmente afetando todos eles. Ela gritou, fingindo uma dor súbita, e todos correram para a cozinha. Beatriz veio também, preocupada não com Dalva, mas com quem prepararia o jantar. Na confusão, com Beatriz dando ordens e Marcos ajudando a levar Dalva para seu quarto, Marina conseguiu pegar a chave novamente do quarto da patroa. Desceu ao porão com a câmera escondida sob o avental. Dona Helena estava no mesmo lugar, mas parecia ainda mais fraca. Quando viu Marina, seus olhos se iluminaram com uma esperança desesperada. Você voltou, sussurrou. Pensei que tinha sonhado, que você não era real. Marina se ajoelhou ao lado dela, tocando suavemente seu rosto magro. Sou real. E vou te tirar daqui. Prometo. Mas primeiro preciso de provas. Tirou várias fotos, das correntes, do quarto minúsculo, de Dona Helena. A mulher mais velha chorava silenciosamente enquanto Marina trabalhava. Não apenas de tristeza, percebeu Marina, mas também de alívio. Alívio porque finalmente alguém sabia. Alguém se importava. Alguém estava tentando ajudar.
Dona Helena, sussurrou Marina, guardando a câmera. Preciso que você seja forte por mais um pouco. Estou trabalhando em um plano. O marido da... Senhora, Eduardo, está voltando de viagem em 3 dias. Vou contar tudo a ele, vou mostrar essas fotos. Ele vai libertá-la. Eu prometo. Mas Dona Helena balançou a cabeça fracamente. Eduardo não vai acreditar. Ela o envenenou contra mim. Ele acha que sou louca, que o abandonei. Marina segurou as mãos frágeis da mulher. Então vamos fazer ele ver. Vamos fazer todos verem quem Beatriz realmente é. Mas quando Marina subiu do porão, devolveu a chave e foi revelar as fotos em um laboratório fotográfico antigo que Geraldo conhecia em uma parte distante da cidade, não imaginava que Beatriz já havia percebido que algo estava errado. A patroa era mais observadora do que qualquer um deles havia imaginado. Havia notado pequenas coisas, uma marca diferente no pó do corrimão do porão, um fio de cabelo onde não deveria estar, a forma como Marina evitava seu olhar. Na noite anterior ao retorno de Eduardo, Beatriz chamou Marina para seu escritório. Era um cômodo que Marina raramente entrava, decorado em madeira escura e couro, com estantes cheias de livros que provavelmente nunca haviam sido lidos. Beatriz estava sentada atrás de uma escrivaninha imponente, as mãos entrelaçadas sobre a superfície polida. Sente-se, disse ela, e não era um pedido. Marina sentou-se na cadeira diante da escrivaninha, tentando manter uma expressão neutra. Beatriz a estudou por um longo momento, seus olhos escuros penetrando. Você tem se comportado de forma estranha, Marina. Tenho notado. Andando por lugares que não deveria, fazendo perguntas que não deveria fazer, conversas sussurradas com outros funcionários. Marina sentiu o pânico subir, mas forçou-se a permanecer calma. Não sei do que a senhora está falando. Só tenho feito meu trabalho. Beatriz sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era frio, calculista, ameaçador. Vou ser direta com você. Meu marido volta amanhã. E eu tenho a impressão de que você está planejando algo. Algo que vai me desagradar muito. Marina tentou protestar, mas Beatriz levantou a mão. Deixe-me terminar. Você parece uma boa moça. Trabalhadora, dedicada. Seria uma pena se algo acontecesse com você, ou com sua família. O sangue de Marina gelou. Minha família. Beatriz abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro havia fotos. Fotos da mãe de Marina entrando em uma clínica em Guarulhos. Fotos de seus irmãos saindo da escola. Fotos de sua casa humilde. Sei tudo sobre você, Marina. Seu endereço, onde seus irmãos estudam. O hospital onde sua mãe faz tratamento. Seria terrível se algo interrompesse esse tratamento. Se seus irmãos tivessem problemas na escola. Se sua família passasse por dificuldades financeiras. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas desta vez eram lágrimas de raiva. Você está me ameaçando? Beatriz fechou a pasta calmamente. Estou apenas explicando a realidade da situação. Você tem uma escolha. Pode continuar seu trabalho aqui, calar a boca sobre coisas que não entende, e sua família continuará segura e bem. Ou pode tentar ser uma heroína e todos os que você ama sofrerão as consequências. Marina se levantou, as pernas tremendo. A senhora é um monstro. Beatriz não pareceu ofendida. Sou uma mulher que protege o que é seu. Esta casa é minha. Eduardo é meu. Esta vida é minha. E ninguém, especialmente uma empregadinha insignificante de Guarulhos, vai tirá-la de mim. Marina saiu do escritório com o mundo girando. Subiu para seu quarto e chorou pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali. Chorou pela injustiça, pelo medo, pela situação impossível em que se encontrava. Mas quando as lágrimas secaram, algo mudou dentro dela. Não era mais apenas sobre Dona Helena. Era sobre todas as pessoas que Beatriz havia manipulado, ameaçado, destruído. Era sobre acabar com a tirania daquela mulher, não importa o custo. Procurou os outros na estufa naquela mesma noite. Contou-lhes sobre a conversa com Beatriz, sobre as ameaças. Dalva ficou horrorizada. Marina, você precisa sair daqui. Precisa ir embora antes que ela faça algo terrível. Mas Marina balançou a cabeça. Não vou fugir. Não vou deixar Dona Helena ali.
E não vou deixar que Beatriz vença. Osvaldo colocou a mão no ombro dela. É muito perigoso. Ela não está blefando sobre as ameaças, eu sei. Mas Marina tinha um olhar determinado que não estava ali antes. Por isso, precisamos ser mais espertos que ela. Amanhã Eduardo volta. E amanhã ele vai saber a verdade, gostemos ou não. O plano era simples, mas arriscado. Quando Eduardo chegasse, Marina o interceptaria antes que Beatriz pudesse. Mostraria as fotos, contaria tudo. E levaria Eduardo ao porão para ver sua mãe com os próprios olhos. Geraldo se ofereceu para bloquear Marcos, se necessário. Dalva garantiria que Beatriz ficasse ocupada na cozinha com algum problema. Joana ficaria de vigia. Osvaldo estaria pronto para intervir se algo desse errado. Mas na manhã seguinte, quando Marina acordou, tudo já havia dado errado. Desceu para a cozinha e encontrou Conceição ali sozinha preparando café. O rosto da governanta estava tenso. "Onde estão os outros?" perguntou Marina, um pressentimento ruim tomando conta dela. Conceição olhou para ela com pena. Marcos pegou o senhor Osvaldo de madrugada. Disse que ele estava roubando ferramentas do jardim. Levaram-no embora. Dalva e Joana foram demitidas esta manhã. Disseram que não eram mais necessárias. Elas já partiram. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Beatriz sabia. Havia descoberto o plano e havia desmontado a equipe de apoio de Marina antes mesmo que pudessem agir. "E o senhor Geraldo?" perguntou Marina desesperadamente. Conceição baixou os olhos. Também foi demitido. Saiu há 1 hora. Marina estava sozinha. Completamente sozinha, em uma casa controlada por uma mulher que não hesitaria em destruí-la. Subiu para seu quarto, a mente correndo. Pensou em fugir, em ir direto para a polícia. Mas Beatriz provavelmente já havia plantado evidências que fariam Marina parecer uma ladra, uma mentirosa. Sem testemunhas, sem aliados, seria sua palavra contra a de uma mulher rica e influente. Foi quando ouviu o som do carro entrando na garagem. Eduardo havia chegado. Marina olhou pela janela e o viu sair do carro, puxando uma mala, parecendo cansado da viagem. Beatriz saiu da casa para recebê-lo, elegante e sorridente, a esposa perfeita dando boas-vindas ao marido. Eles se abraçaram, e Marina viu Beatriz sussurrar algo no ouvido dele. Eduardo assentiu e ambos entraram na casa. Marina sabia que tinha apenas uma chance. Pegou as fotos que havia escondido sob o colchão, respirou fundo e desceu as escadas. Encontrou Eduardo no hall, ainda com a mala na mão. "Senhor Eduardo", chamou ela, sua voz firme apesar do medo. "Preciso falar com o senhor. É urgente, é sobre sua mãe." Eduardo a olhou com surpresa. "Minha mãe? Mas ela está na Europa." Marina deu um passo mais perto. "Não está, senhor. Ela está aqui, nesta casa, e está em perigo." Eduardo franziu a testa, confuso. "Do que você está falando?" Marina estendeu as fotos. "Por favor, apenas olhe isto." Mas antes que Eduardo pudesse pegar as fotos, Beatriz apareceu no topo da escada. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Eduardo, não ouça essa garota. Ela está tentando criar problemas. Já estava planejando demiti-la por roubo." Mas Eduardo, pela primeira vez, não obedeceu imediatamente à esposa. Pegou as fotos das mãos de Marina e começou a olhá-las. Marina viu seu rosto mudar, da confusão para a incredulidade, da incredulidade para o horror. "Onde isso foi tirado?" ele perguntou, sua voz rouca. "No porão desta casa", respondeu Marina. "Sua mãe está presa lá há 3 anos. Beatriz a mantém acorrentada, alimentando-a apenas o suficiente para mantê-la viva." Eduardo olhou para Beatriz, que havia descido as escadas rapidamente. "Isso é ridículo", disse ela, mas sua voz tinha perdido um pouco da confiança. "Eduardo, ela está obviamente mentindo. Provavelmente falsificou essas fotos. É uma tentativa de extorsão." Mas Eduardo estava olhando as fotos com mais atenção. Reconhecia algo nelas. A forma do rosto da mulher nas imagens. Os olhos. Mesmo devastada, mesmo destruída, ainda era reconhecível. Ele olhou para Marina. "Leve-me até lá. Agora." Beatriz tentou intervir, mas Eduardo a interrompeu com uma voz que Marina nunca tinha ouvido dele usar.
Fique quieta, Beatriz. Pela primeira vez em anos, fique quieta e me deixe ver a verdade. Marina conduziu Eduardo até o corredor de serviço, seu coração batendo tão forte que parecia ecoar pelas paredes da mansão. Beatriz os seguia alguns passos atrás, sua compostura começando a rachar como porcelana sob pressão. Eduardo, por favor, dizia ela, sua voz assumindo um tom quase suplicante. Não faça isso, você não entende. Há coisas que você não sabe sobre sua mãe, coisas que tentei te proteger. Mas Eduardo não olhava para trás. Seus olhos estavam fixos na porta de metal ao final do corredor, aquela porta que sempre estivera ali, fechada, proibida, ignorada. Marina parou diante dela. Beatriz mantinha a chave consigo, disse Marina. Está no cordão do pescoço dela. Eduardo se virou para a esposa, estendendo a mão. A chave. Agora. Beatriz recuou um passo, as mãos voando para o cordão ao redor do pescoço. Eduardo, você está cometendo um erro terrível. Esta garota envenenou sua mente com mentiras. Ela é instável. Provavelmente está trabalhando com alguém para extorquir dinheiro da nossa família. Mas Eduardo deu um passo em sua direção, e havia algo em seus olhos que Marina nunca tinha visto antes. Uma determinação fria, uma raiva contida. A chave, Beatriz. Não me faça pedir novamente. Por um momento, pareceu que Beatriz não cederia. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos continuavam desafiadores. Então, lentamente, removeu o cordão do pescoço e entregou a chave a Eduardo. Mas sua voz tinha uma qualidade venenosa quando falou. Você vai se arrepender disso. Quando descobrir a verdade, quando lembrar por que ela teve que ser isolada, vai me agradecer. Vai entender que eu estava apenas te protegendo. Eduardo não respondeu. Destranqueou a porta e começou a descer as escadas. Marina o seguiu. E atrás dela, mesmo sem ser convidada, Beatriz também desceu. A luz fraca da lâmpada solitária lançava sombras longas nas paredes de pedra. O ar estava pesado, carregado de mofo e desespero. Cada passo de Eduardo parecia mais lento que o anterior, como se parte dele tivesse medo do que encontraria no fundo daquele porão. Quando chegaram à porta do quarto, Eduardo hesitou. Marina viu sua mão tremer quando alcançou a maçaneta. Abriu, e então viu. Dona Helena estava exatamente onde Marina a havia deixado, acorrentada, magra, destruída. Mas quando viu seu filho parado na porta, algo aconteceu em seu rosto. As rugas profundas que os anos de sofrimento haviam cavado pareceram suavizar. Seus olhos, apesar de tudo, se encheram de amor. Eduardo, sussurrou ela, e sua voz era apenas um fio, mas carregava toda a emoção de 3 anos de separação forçada. Meu filho, meu menino. Eduardo ficou paralisado. Marina viu o choque se transformar em horror. O horror em compreensão. A compreensão em uma dor tão profunda que era quase física. Ele cambaleou, apoiando-se na parede, e então se lançou para a frente, ajoelhando-se ao lado da mãe. Mamãe, repetia ele, sua voz quebrando. Mamãe, meu Deus, mamãe. Suas mãos tocavam o rosto dela, os cabelos, as correntes, como se não conseguisse acreditar no que via. Dona Helena chorava agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto magro. Pensei que nunca mais te veria, sussurrou ela. Pensei que tinha me esquecido, que tinha me abandonado. Eduardo balançou a cabeça violentamente, suas próprias lágrimas caindo. Nunca te esqueci. Nunca. Mas ela me disse. Ela me fez acreditar. Ele se virou e quando olhou para Beatriz, seus olhos ardiam com uma fúria que fez até Marina recuar. Você, disse ele, sua voz baixa e perigosa. Você fez isso. Beatriz estava parada na porta e pela primeira vez desde que Marina a conhecera, parecia não ter controle total da situação, mas ainda tentava. Eduardo, você precisa entender o contexto. Sua mãe estava doente. Mentalmente instável. Ela me ameaçou. Ameaçou te machucar. Ameaçou destruir nosso casamento. Os médicos disseram que ela precisava ser contida. Foi para o bem dela,
para protegê-la de si mesma. É mentira, a voz fraca de Dona Helena interrompeu. Tudo o que ela está dizendo é mentira. Ela me odiou desde o primeiro dia. Viu em mim um obstáculo para ter controle total sobre você e sobre esta casa. Forjou evidências contra mim. Convenceu você de que eu era louca. E então me trancou aqui, fazendo todos acreditarem que eu tinha partido por vontade própria. Eduardo soltou as correntes de sua mãe. Marina não sabia como ele fez. Se arrancou as argolas da parede ou se quebrou os cadeados com força de pura raiva. Mas em poucos minutos Dona Helena estava livre. Ele a ergueu cuidadosamente, segurando seu corpo frágil contra o peito. "Vou te tirar daqui", sussurrou ele. "Nunca mais, nunca mais, ninguém vai te machucar." Quando Eduardo passou por Beatriz carregando a mãe, a esposa tentou tocar seu braço. "Eduardo, por favor, precisamos conversar." Mas ele se afastou como se o toque dela queimasse. "Não me toque. Nunca mais encoste em mim. E saia da minha casa. Agora." Beatriz abriu a boca para protestar, mas algo no olhar dele a silenciou. Virou-se e subiu as escadas rapidamente, seus saltos ecoando no porão como uma retirada. Marina ajudou Eduardo a levar Dona Helena para um dos quartos do primeiro andar. Conceição apareceu e, quando viu a mulher que havia sido sua patroa anos atrás, cobriu a boca com as mãos, soluçando. Ajudou a dar banho em Dona Helena, a vesti-la com roupas limpas, a pentear seus cabelos. Eduardo chamou uma ambulância, mas também um médico particular que conhecia, alguém em quem confiava. Precisava ter certeza de que sua mãe receberia os melhores cuidados. Enquanto esperavam a ambulância, Eduardo sentou-se ao lado da cama onde Dona Helena agora descansava. Segurava a mão dela, incapaz de soltá-la, como se temesse que ela desapareceria se ele a deixasse ir. Como não percebi, ele sussurrava repetidamente: "Como pude ser tão cego?" Dona Helena tocou seu rosto com sua mão livre. "Você não tinha como saber. Ela é muito boa em enganar, muito boa em manipular. E você a amava. O amor nos deixa cegos às vezes." A ambulância chegou e com ela a polícia, que Eduardo havia chamado. Marina deu seu depoimento, mostrando as fotos, contando tudo o que havia visto e descoberto. Os policiais fotografaram o porão, coletaram evidências, registraram cada detalhe daquele crime horrível. Beatriz foi encontrada em seu quarto fazendo malas tentando fugir. Foi detida ali mesmo, ainda vestindo suas roupas elegantes, ainda tentando manter a dignidade enquanto era levada sob custódia. Nos dias que seguiram, a história explodiu na mídia. A herdeira de uma das famílias mais antigas de São Paulo, mantida prisioneira em sua própria casa por 3 anos pela nora. Era o tipo de história que prendia a atenção do país inteiro. Repórteres acamparam nos portões da mansão. As redes sociais fervilhavam com opiniões e teorias. A família de Beatriz tentou controlar os danos, contratando advogados caros, espalhando contraversões, mas as evidências eram sólidas demais. Marina tornou-se, involuntariamente, o centro de atenção. Foi chamada de heroína, teve sua foto nos jornais, recebeu ofertas de entrevistas e até de livros contando sua história. Mas ela recusou tudo. Não queria ser famosa. Queria apenas que Dona Helena recebesse justiça. E que sua própria família ficasse em paz, longe dos holofotes. Eduardo foi quem mais sofreu. Descobrir que havia vivido anos com uma mulher que mantinha sua mãe prisioneira, que o havia manipulado tão completamente, destruiu algo dentro dele. Passou semanas em terapia tentando processar a culpa, a raiva, a sensação de ter sido usado. Visitava a mãe todos os dias no hospital particular onde ela estava se recuperando, pedindo perdão repetidamente, mesmo que ela sempre dissesse que não havia nada a perdoar. Dona Helena se recuperou fisicamente mais rápido do que esperado. Os médicos diziam que era surpreendente como seu corpo havia resistido a 3 anos de desnutrição e confinamento. Mas todos sabiam que as cicatrizes emocionais levariam muito mais tempo para sarar, se é que algum dia sarariam completamente. Ela tinha pesadelos. Acordava gritando, achando que ainda estava no porão. Tinha ataques de pânico em espaços fechados. Mas tinha também momentos de paz, especialmente quando estava com Eduardo,
reconstruindo lentamente a relação que Beatriz havia quase destruído. O julgamento de Beatriz foi rápido. Com tantas evidências, não havia muito o que seus advogados pudessem fazer. Foi condenada por sequestro, cárcere privado, tortura psicológica e diversas outras acusações. A sentença foi severa. Anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional pelos próximos 10 anos. Quando a sentença foi lida, Beatriz não demonstrou emoção. Olhou para Eduardo uma última vez, e em seus olhos havia raiva, ressentimento, mas também algo parecido com desespero. Você era meu, disse ela. Era tudo meu, e você deixou que tirassem isso de mim. Eduardo apenas se virou e saiu do tribunal, recusando-se a dar a ela até mesmo uma resposta final. Já havia dado muito. Seu amor, sua confiança, 3 anos de sua vida e de sua mãe. Não daria mais nada. Marina continuou trabalhando para Eduardo, mas agora em um papel diferente. Ele a promoveu a administradora da casa, reconhecendo não apenas sua coragem, mas também sua integridade. O salário aumentou substancialmente, o suficiente para que ela pudesse trazer a mãe e os irmãos para morar em uma casa melhor, mais perto da mansão. Eduardo também pagou integralmente o tratamento da mãe de Marina, dizendo que era o mínimo que podia fazer pela mulher que havia salvado sua mãe. A mansão passou por mudanças. O porão foi completamente reformado, transformado em uma adega e sala de jogos. Dona Helena não queria que aquele espaço continuasse existindo como era. Queria que fosse transformado em algo que trouxesse alegria, não dor. A ala oeste foi reaberta e os retratos de Dona Helena voltaram a seus lugares de destaque. Osvaldo, Dalva, Joana e Geraldo foram todos trazidos de volta e receberam pedidos formais de desculpas de Eduardo. Ele também deu a cada um deles uma compensação generosa pelo que haviam sofrido e garantiu que teriam emprego garantido enquanto quisessem. Osvaldo voltou a cuidar do jardim e as roseiras floresceram como nunca. Dalva voltou à cozinha e pela primeira vez em anos a casa cheirava a comida de verdade, feita com amor. Joana e Geraldo retomaram suas funções, mas agora com a dignidade e o respeito que sempre mereceram. Marcos, o segurança que Beatriz havia contratado, desapareceu. Uma investigação policial posterior revelou que ele tinha conexões com pessoas perigosas e que Beatriz o havia contratado especificamente para intimidar e vigiar os funcionários. Nunca foi encontrado, e Marina secretamente esperava que nunca fosse. 6 meses após o resgate, a casa finalmente começou a parecer um lar de verdade. Dona Helena caminhava pelos corredores livremente, cuidava de suas plantas, recebia visitas de velhos amigos que haviam acreditado nas mentiras de Beatriz. Ria novamente, não tanto quanto antes, e havia uma tristeza nos olhos que nunca desapareceria completamente, mas ria. Eduardo começou a trabalhar menos, passando mais tempo em casa, reconstruindo não apenas a relação com a mãe, mas também consigo mesmo. Aprendeu a confiar novamente, devagar, cuidadosamente. Em uma tarde de domingo, Dona Helena pediu para falar com Marina, no jardim. Caminharam juntas entre as roseiras, o sol de São Paulo filtrando-se através das folhas das árvores antigas. Nunca conseguirei te agradecer o suficiente, disse Dona Helena, sua voz ainda um pouco fraca, mas muito mais firme que meses atrás. Você arriscou tudo, sua segurança, seu emprego, até sua família, por mim, por alguém que você nem conhecia. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A senhora teria feito o mesmo. Sei que teria. Dona Helena sorriu. Talvez. Mas há uma diferença entre saber o que é certo e ter a coragem de fazê-lo. Você teve essa coragem. E por isso, sempre terá um lugar nesta família. Não como empregada, mas como filha. Foi um momento simples, mas significou tudo para Marina. Naquela mansão onde chegara meses atrás, assustada e precisando de emprego, encontrara não apenas um propósito, mas também uma família. Uma família estranha e marcada por cicatrizes, mas uma família mesmo assim. Eduardo começou a namorar novamente, eventualmente. Uma mulher gentil, uma professora universitária
que nada tinha a ver com o mundo de aparências e manipulações de Beatriz. Dona Helena a aprovou, e isso significou o mundo para Eduardo. Desta vez, ele ouviu sua mãe. Desta vez, não. Foi cego. A história de Dona Helena e Marina virou documentário, livros, matérias especiais. Mas para as pessoas que viveram aquilo, era simplesmente vida. Uma vida que quase foi roubada, mas que foi recuperada graças à coragem de uma jovem que se recusou a ficar em silêncio diante da injustiça. Marina continuou morando na mansão, agora em um quarto muito melhor no segundo andar, perto dos aposentos de Dona Helena. Suas responsabilidades mudaram. Não limpava mais quartos, mas gerenciava a casa, os funcionários. Garantia que tudo funcionasse bem. Estudava à noite, cursando administração em uma universidade particular que Eduardo insistiu em pagar. Tinha um futuro pela frente, um futuro que quase não teve. Sua mãe se recuperou completamente e seus irmãos prosperaram em suas novas escolas. Visitavam Marina frequentemente na mansão, e Dona Helena os recebia com carinho, insistindo que fizessem daquele lugar sua segunda casa. Era estranho às vezes ver sua família simples de Guarulhos naquele ambiente de luxo, mas também era bonito. Mostrava que bondade e dignidade não têm classe social. Em uma noite, um ano após o resgate, Marina estava no jardim olhando as estrelas quando Eduardo se aproximou. Sentou-se ao seu lado no banco de pedra e ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. Então ele falou: "Sabe, Marina, sempre achei que sabia o que era amor. Pensava que amava Beatriz, mas agora percebo que o que eu sentia era obsessão, fascinação. Ela sabia exatamente como me pegar, como me fazer sentir especial. E eu confundi manipulação com amor." Marina olhou para ele. "E agora?" Eduardo sorriu levemente. "Agora estou aprendendo o que é amor de verdade. É o que sinto pela minha mãe, mesmo depois de tudo. É o que sinto por você e pelos outros que arriscaram tudo para fazer o que era certo. É cuidado, sacrifício, verdade. É fazer a coisa difícil porque é a coisa certa." Fez uma pausa. "Acho que foi isso que você me ensinou. Que amor verdadeiro não é controle, é libertação." A mansão não era mais um lugar de segredos. As portas estavam abertas, as janelas sem cortinas pesadas deixavam a luz do sol entrar. Havia risos nos corredores, música na sala de estar, o cheiro de café e bolo na cozinha. Era um lar. Finalmente, verdadeiramente, um lar. Beatriz cumpria sua pena em uma prisão nos arredores de São Paulo. Não recebia visitas. Sua família a havia abandonado, envergonhada pelo escândalo. Eduardo recusava-se a vê-la. Às vezes escrevia cartas tentando manipular, ameaçar, suplicar. Mas ele nunca respondia. Havia fechado aquela porta para sempre. Dona Helena nunca visitou o porão reformado. Não conseguia. Mas sabia que ele não era mais um lugar de dor e isso era suficiente. Concentrava-se no presente, em reconstruir sua vida, em aproveitar cada dia de liberdade como o presente que era. Plantava flores, lia livros, cozinhava com Dalva, conversava longamente com Eduardo sobre tudo e nada. Marina olhava às vezes para aquela mansão e se maravilhava com o quão diferente tudo era. Lembrava da primeira vez que tocara aquele interfone, nervosa e precisando desesperadamente de emprego. Nunca poderia imaginar que aquele lugar mudaria sua vida de tantas formas, que encontraria ali não apenas trabalho, mas propósito, não apenas uma patroa, mas uma segunda mãe, não apenas uma casa, mas uma história que provaria que mesmo nos lugares mais escuros, a luz pode encontrar um caminho. Anos depois, quando sua história era contada, as pessoas sempre faziam a mesma pergunta: "Você teve medo?" E Marina sempre respondia honestamente: "Sim, muito. Mas o medo nunca é razão para não fazer o que é certo. Às vezes, fazer o que é certo é exatamente o que você precisa fazer, especialmente quando tem medo." A mansão no Jardim Europa tornou-se um símbolo, não de tragédia como poderia ter sido, mas de redenção, de como o mal pode ser confrontado, de como a coragem pode vir dos lugares mais improváveis,
e de como às vezes a pessoa que você menos espera pode ser a heroína que todos precisam. Marina ficou naquela casa por muitos anos. Viu Eduardo se casar novamente, desta vez com alguém que Dona Helena amava. Viu Dona Helena envelhecer com graça, cercada de amor e respeito. Viu a mansão se transformar não em um museu de horrores, mas em um lar cheio de vida, risos e amor verdadeiro. E quando olhava para trás, para aquela jovem assustada que havia chegado sob a garoa de abril, Marina mal a reconhecia. Aquela garota havia sido transformada pela experiência. Havia aprendido que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Havia aprendido que a justiça às vezes precisa ser buscada, não apenas esperada. E havia aprendido que família não é apenas sangue. É quem escolhe ficar ao seu lado, quem escolhe lutar por você, quem escolhe te amar mesmo quando é difícil. A história da mansão no Jardim Europa, da mulher que foi mantida prisioneira e da jovem empregada que a salvou, tornou-se lenda em São Paulo. Mas para aqueles que viveram isso, nunca foi apenas uma história. Foi uma lição sobre humanidade, sobre escolher fazer o certo quando seria mais fácil olhar para o outro lado. Foi sobre a força que existe até nas pessoas mais improváveis. E foi sobre como, mesmo nas profundezas mais escuras, sempre há esperança. Sempre há a possibilidade de resgate. Sempre há luz esperando para romper a escuridão. E Marina, a garota de Guarulhos que se tornou a salvadora de Dona Helena, carregou essa verdade consigo por toda a vida. Não como um fardo, mas como um presente. A certeza de que tinha feito a diferença, de que tinha escolhido a coragem em vez do silêncio. E que essa escolha havia mudado não apenas sua vida, mas a vida de todos que amava. A mansão permanece de pé até hoje, suas roseiras florescendo a cada primavera, suas janelas abertas para a luz. Um lugar que já foi sombrio, mas que aprendeu a brilhar novamente. Um testemunho de que mesmo os lugares mais quebrados podem ser curados, assim como as pessoas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Dona Helena e Eduardo tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de uma jovem que escolheu fazer o que era certo, mesmo diante do perigo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te impactou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre coragem, redenção e a força que existe dentro de cada um de nós. Essas são histórias que nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre quando devemos falar e quando devemos agir. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios.